Oi, gente! Vão entrando aí, porque hoje o assunto é bem legal, um assunto que todo mundo me pergunta aqui, né? Começar bem a semana com informação, né? Pra gente fazer uma kombucha bem gostosa. E eu vou. Oi, gente! Oi, Luíse! Oi, Duda! Tudo bem com vocês? Olha, como a live vai ser bem curtinha, gente, então fazer uma live para tirar dúvidas que vocês sempre têm e que sempre chega aqui para mim. Então, eu vou falar aqui os pontos, né? Responder aí essa pergunta, que ela abrange vários aspectos, né? Então, por que a minha kombucha fica ácida, né? Avinagrada? Por que dá esse sabor avinagrado para minha kombucha? É uma pergunta recorrente que acontece tanto com kombucheiros iniciantes e até com kombucheiros mais experientes, pode acontecer também. Por quê? Porque a kombucha, ela é um equilíbrio, né? Ela tem que ter um equilíbrio ali, né? Ela é uma colônia, né, simbiótica de bactérias e leveduras. Então tem que ocorrer essa simbiose de forma equilibrada. Boa noite para todo mundo que está entrando. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Eu vou falar os pontos todos e aí depois eu respondo as perguntas de vocês. Vocês podem deixar as perguntas na caixinha lá ou aqui mesmo e aí depois eu respondo as perguntas, tá bom? Então, falando desse equilíbrio que é a kombucha, né? Que a gente tem que ter ali na kombucha, esse equilíbrio entre tudo. Desde a água até o chá, o preparo do chá, quantidade de açúcar, tempo de fermentação, temperatura, tudo isso vai compor o equilíbrio da colônia, né? O equilíbrio da sua bebida, que vai fazer com que ela fique ácida ou não. E tem outro porém também, que é a origem da sua colônia, né? E todos esses pontos vão ser os pontos que eu vou estar trabalhando com vocês aqui hoje, para vocês entenderem um pouquinho dessa ciência que é a kombucha. Porque não é só simplesmente faz um chá e coloca essa Scooby aí, essa panquequinha aí que ela faz tudo sozinha. Não é bem assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, eu queria falar com vocês primeiro que o chá, ele tem que ser feito de forma adequada, né? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite para todo mundo. eu não perguntei se vocês estão me ouvindo bem, eu vou aumentar aqui o som um pouquinho. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me digam aqui, tá? Então, esse equilíbrio, né? A quantidade de chá, a quantidade de açúcar é muito importante. Então, por exemplo, se vocês não têm na casa de vocês uma balança, fazer a medição por xícara ou colher, às vezes inviabiliza, sabe, fazer. Então, eu sempre falo, você ganhou, você comprou uma Scooby, você tem que fazer uma aquisição também de uma balança. Existem algumas coisas que não dá pra não ter, sabe? Porque senão, existe chá, existem chás que ocupem mais volume e são mais leves, e aí às vezes você vai medir, não vai dar aquela quantidade de peso que precisa, né? Assim como o açúcar também pode variar. O açúcar varia um pouco menos, mas também varia. E ter jarras graduadas para você medir direitinho 1 litro, 2 litros. Isso é muito importante. Porque começa já ali, nesse primeiro princípio de você medir as coisas para fazer o chá. Porque se você coloca açúcar de menos ou açúcar de mais, você vai desequilibrar a colônia. Se você usa chá de menos ou chá de mais, você vai também desequilibrar a colônia. E esse desequilíbrio vai formar o quê? Acidez em excesso, leveduras em excesso, que já é outro porém, que vocês sempre me perguntam, eu quero uma bebida clarinha, como que eu faço? Isso tudo provém lá do começo. Se você faz um chá em grande quantidade, que
fica muito residual, deixa um tempo de infusão muito grande, o que vai acontecer? Vai ficar muito forte, vai ter muitos flavonoides, muitos polifenóis, que são considerados chamados de taninos, popularmente chamados de taninos, e aí a bebida vai ficar o quê? Mais forte, ela vai dar aquele sabor um pouquinho amargo, vai produzir mais levedura, e aí você vai ter problemas depois com excesso de leveduras, não é só esse porém, tá? Mas é um dos motivos. E aí, se você faz tudo certinho, pesa, coloca lá a quantidade de chá, que é de 5 a 10 gramas, coloca a quantidade de açúcar, que eu gosto de ficar entre 60 e 80, mas pode ficar entre 50 e 100, a depender muito do tempo de fermentação, o sabor final que você quer dar para sua bebida, isso falando por litro. E aí tem outro porém, se você tem a sua balança, tá pesando, você consegue ter uma medida certinha, né? Mesmo que seja com colher, mas eu gostaria que vocês, kombucheiros aqui, iniciantes ou não, que já tenham a sua balança, que é muito importante. Custa em média, acho que uns R$40, aquelas balancinhas, né? Que você compra aí nessas lojas de chinês, na internet. Você tem em vários locais, né? E aí você pesou tudo, você fez o seu chá, você deixou o tempo de infusão ali adequado, conforme o chá, 2, 3, 5, 10 minutos no máximo, que depende da quantidade, do volume de chá que você está fazendo, né? Se você está fazendo uma quantidade de volume maior, você vai ter às vezes um tempo um pouquinho maior de infusão. Fez tudo isso, esperou esfriar, porque também é muito importante. Tem gente que é afobado, vai lá e taca o starter Scooby no chá ainda morno. E isso também influencia, tá? Tem que estar na temperatura ambiente. Aí você vai fazer o quê? Você vai esperou esfriar. O ideal até é você, às vezes na hora de esperar esfriar, você decantar o pozinho que ficou ali do chá. Essa é uma dica bem legal, viu? Aquele pozinho você virar em outro pote para aquele pozinho ali não ir para sua fermentação. Porque às vezes as pessoas fazem tudo direitinho, fermenta, faz o chá direitinho, deixa esfriar, mas aí embaixo fica aquele pó, sabe, gente? Aquele pozinho do chá, que a maioria dos chás dá aquele pozinho residual. E aí aquele pozinho pode atrapalhar depois a sua fermentação, porque pode dar excesso de leveduras, aquele pozinho que fica. Então eu gosto de, a hora que eu já coei, que esfriou, eu viro e aí aquele pozinho eu descarto, tá? Então fez todos esses procedimentos iniciais, a quantidade de starter e a quantidade de Scooby é crucial, tá? Por quê? Se você coloca um starter, que é o chá já fermentado, que ele tá muito forte, ele já tá com um pH muito ácido, né? Ele já tá numa acidez muito elevada, e você coloca uma quantidade muito grande desse starter, o que vai acontecer? Você tá levando ali já uma acidez muito grande pro seu chá, né? E aí vai fermentar muito rápido e ele vai ficar muito ácido muito rápido. Então, a quantidade de starter é muito importante, tá? A quantidade de starter é muito importante. E se você já for um kombucheiro com intenções de ir para um comércio, para você comercializar a sua kombucha, ter um pH-metro nesse momento é muito importante. Agora, eu faço só pro meu consumo, não quero fazer esses investimentos. Aí eu te falo assim, compra pelo menos a balança e use 10%, mas sempre use 10% de starter, sabendo que aquele starter ali, se ele estiver muito ácido, ele vai fazer com que a sua bebida fique ácida mais rápido, ela vai acidificar de forma mais rápida, né? E aí vale você experimentar, né? Se você você viu que o starter, tem muita gente que às vezes pega o starter do hotel, não é muito legal porque o hotel vai ficar um período muito grande ali, vai formar muitos ácidos, né?
E aí aqueles ácidos vai ter uma quantidade baixa de levedura, uma quantidade muito alta de ácido, de bactérias que produzem ácido acético, né? Bactérias acéticas. E isso vai fazer com que desequilibre a sua bebida também. Então, sempre pegar um starter assim que você já está usando, que você fez de uma última fermentação. Se você achar que aquela última fermentação sua você deixou muito tempo, você excedeu o tempo de 15 dias, então você pode usar uma quantidade um pouco menor de 10%, tá? Para você começar a sua fermentação novamente. Isso tudo, se você tem um pHmetro, você pode medir o pH, né? E medindo o pH e vendo quanto que tá esse pH para ver se já tá dentro da segurança, né? Porque o starter ele serve para tanto levar micro-organismos, os micro-organismos que vão fazer a fermentação acontecer, quanto para dar segurança para a bebida, para não ter invasores, micro-organismos patogênicos do mal, né? E a Scooby, né? Se você vai usar Scooby, eu vou falar por mim. No começo, há uns 5 anos atrás, quando eu comecei, eu era pegada, eu não queria deixar. Ah, não, tadinha, a Scooby tá aqui, o que eu vou fazer com ela? E o que acontece? Se você deixa 1, 2, 3 Scoobies no mesmo pote, o que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade muito grande de micro-organismo, muito grande de Scooby, por uma quantidade pequena de chá. E isso não dá certo, gente, em nenhum tipo de fermentação. Nem para kefir, nem para levain, nem para o ginger. Se você tem uma quantidade muito grande de micro-organismos ou de substrato, você vai desequilibrar a sua fermentação, tá? Então tem que ter esse equilíbrio. Então, Scooby demais não vai dar certo, sua kombucha vai ficar avinagrada, tá bom? Então, o que eu digo para vocês? Vamos colocar a quantidade de 40, 50 gramas de Scooby. E aí a balança também é muito importante, né? Se você tá pesando, você sabe a quantidade de Scooby que você tá colocando, tá? Se você não tem balança, você vai colocar aleatório. Mas já se por exemplo, se vocês não têm balança, uma Scooby de mais ou menos um dedo naqueles potes de 2 litros, ela dá mais ou menos 100 de um dedo. Dá mais ou menos 100 gramas, 130 gramas. Então, uma Scooby daquela é suficiente para fermentar ali os 2 litros, tá? De kombucha. Então, se você coloca 2, você já tá totalmente fora. Aí você coloca 2, coloca starter sem medir. Aí você vai estar produzindo ali um vinagrão, né? Então, assim, essas coisinhas bem, assim, detalhe, é coisa que vocês acham que isso não vai fazer diferença, mas faz toda diferença, tá? Não coloque Scooby demais, achando que você vai estar fazendo de forma certa, você está salvando elas. Faça um hotel se você quiser guardar, dê outras utilidades a ela, eu já deixei aqui. Vou até fazer uma live essa semana com a Gi para ela falar sobre essas utilidades da Scooby na cosmética, porque é muito importante, né? A gente sabe que ela é muito benéfica e a gente pode usar as Scoobies para outra finalidade, para você comer, para você fazer aqui, ó, igual a Maísa deu a ideia, ó, da porta-copos. E você tem outras finalidades que você dá para Scooby, tá? Não coloque demais, porque senão você vai desequilibrar a sua bebida, tá bom? Uma outra coisa que é bem importante também é a temperatura. Só que às vezes as pessoas, elas põem a culpa só na temperatura. Ah, não, aqui é muito quente, é por isso que tá dando errado a minha kombucha, por isso que minha kombucha fica avinagrada. E nem sempre é só por isso. Eu conheço aqui um monte de kombucheiro que mora no norte, no nordeste, que faz Scoobies maravilhosas, faz kombuchas maravilhosas, tá? E por quê? Porque sabe trabalhar com esses outros itens que eu tô falando pra vocês, tá? A temperatura é importante? Sim, a temperatura é importante. A kombucha, ela fermenta melhor
entre mais ou menos 20, 25 até 28 graus, ela fermenta, é uma temperatura ótima, né, para os micro-organismos que estão ali. Só que isso não quer dizer que ela, se você colocar uma temperatura muito maior, ela não vai fermentar, ou que ela vai fermentar de forma errada, ela vai acelerar um pouco o processo dela. E daí você, trabalhando nesse equilíbrio que eu falei pra vocês, de chá na medida certa, tempo de infusão, temperatura, açúcar na quantidade certa, starter na quantidade certa, Scooby na quantidade certa, você já vai estar dando para ela ali condições iniciais melhores, tá? E uma temperatura ali do chá também adequada, igual eu comentei com vocês. E aí, uma outra opção para quem mora em cidades muito quentes é você ou climatizar as salas, se for possível, né? Eu sei que muita gente que mora no norte e nordeste tem ar-condicionado, porque é uma questão de sobrevivência, né? E também criar formas próximo para ficar no local fresco. Até isso é uma questão bem importante também, onde eu vou colocar o meu pote de kombucha, num local que seja fresco, arejado. Tem gente que acha que vai pôr dentro de um armário fechado e não dá certo, gente. Não pode ficar num local abafado, tem que ter circulação de ar, não pode ter luz direta, tá? Mas tem que ter uma circulação de ar legal para ela fazer essa respiração, porque ela vai eliminar os gases, né? Vai ter ali a formação de gases, mesmo na F1 ela precisa de respirar. O local não pode ter plantas, frutas, porque fruta dá aquele bolor, e aquele bolor lá que pode dar na fruta pode passar para sua colônia. Então, você vai procurar um local na sua casa onde seja fresco, arejado, não tem esses itens que eu tô falando. E, se de tudo, o que você pode fazer? Colocar garrafas de água gelada, de garrafa com gelo próximo, né? Que aí, isso falando que a sua cidade é muito quente, 40 graus, né? Você pode colocar próximo ali garrafas de água gelada. Até já usei essa estratégia de colocar o pote, quando é pote pequeno dá certo, né? Dentro de uma vasilha, colocar água dentro da vasilha, que isso também impede a entrada de formigas, né? E aí na água você pode colocar gelos de vez em quando, se for essa situação muito quente na cidade de vocês, né? Isso falando em artesanal, né? Produção artesanal. E aí, em produção comercial, aí tem que fazer, às vezes, uma climatização do ambiente, ou tem tanques também que tem esse sistema que dá para circular água por fora, né? Então, existem estratégias para tudo, gente, né? E aí, uma outra coisa que eu quero falar com vocês, para me deixar uns minutinhos para as perguntas, é a origem da Scooby. Tá? Então, acho que eu já falei tudo. A origem da Scooby. Ao tempo, eu quero falar antes do tempo. Quantidade de dias. Às vezes as pessoas acham que tá fermentando muito rápido, com 2, 3 dias eu já vou tirar a minha Scooby porque já tá boa. E não é assim, é porque você tá errando nesses itens primeiros, porque a kombucha, a fermentação ideal dela é maior que 7, 8 dias, tá? Para você ter os picos de catequinas, vitamina C. Existem estudos que já mensuraram que o pico de vitamina C, catequinas, vitaminas do complexo B, ácido glucônico e glucurônico é no 9º dia, tá? Então, se você deixa 3, 4 dias, você não vai ter nada disso, gente. Você não vai ter os benefícios da bebida. Você vai ter ali um chá com ácidos só. Você não vai ter todo o potencial da bebida, né? E eu acho que quem faz a kombucha para beber ou para vender, para comercializar, tem esse propósito, né? De ter uma bebida benéfica em todos os sentidos. Ela vai ter as enzimas, ela vai ter os polifenóis, ela vai ter os micro-organismos benéficos, ela vai ter as vitaminas, os minerais. Porque senão daí você faz um chá carbonatado, dá menos trabalho.
Não é? Então, a gente tem que deixar o tempo adequado. Para deixar esse tempo adequado, que seria acima de 7 dias, isso para kombucha, tá? Porque eu já falei aqui para vocês que no caso o jun é diferente, porque é outra colônia, outro substrato, tá? E aí, às vezes, eu imagino que tem gente que deve ter um jun e acha que é kombucha, porque tem gente que fala que vai fermentar com 2, 3 dias. E aí eu falo assim, gente, só pode ser jun então, porque kombucha mesmo não tem como. Porque a kombucha tem esse tempo, essa fermentação lenta, tá? Um pouco mais lenta. Então esse tempo é bem importante a gente respeitar pra gente ter os benefícios, né? Uma outra coisa bem importante é a origem da Scooby, né? A origem da colônia. As pessoas às vezes me perguntam assim, quando eu pergunto, mas de onde veio a sua Scooby? Gente, não é à toa não, é porque eu já tive Scoobies de todas as procedências que vocês podem imaginar. Já tive uma aleatória, duas aleatórias, uma muito aleatória que veio assim, ficou 21 dias, que falavam que tinha que ficar 21 dias, era a mãe do vinagre total. Tive uma que tinha mais de 25 anos que ela estava aqui no Brasil, né? E tive também a de origem canadense, a de origem americana. Hoje eu tenho a de origem alemã e a de origem portuguesa, que quem me acompanha aqui sabe que eu hoje estou com as duas. Então eu já tive uns 6 tipos de colônia. Então eu posso falar com propriedade para vocês que sim, tem muita diferença. Tem muita diferença. Por quê? São micro-organismos, gente. Então, se a sua colônia que você ganhou ou comprou só tem Acetobacter tillíneo, que agora chama Comatobacter tillíneo, né? Que é a formadora da película, que é uma das que forma aquela colônia, que forma a Scooby, que forma a Scooby de celulose, né? Se ela tem só isso e algum tipo de levedura, vamos supor Saccharomyces, você não vai ter uma bebida saborosa, porque o que faz dar aquele sabor gostoso na bebida é o ácido glucônico, glucurônico, né? Que eles são suaves, não é o ácido, porque uma bebida que tem só ácido, que produz só ácido acético, ela vai ter gosto de quê? Ela vai ter gosto de vinagre, porque ácido acético é vinagre, né? Então, se a sua colônia, a sua Scooby, ela só produz ácido acético, você vai ter sempre uma bebida vinagrada. Então, eu não vendo, tá, Scooby? Não tenho intenções de vender. Eu brinco que até para doar, para mim é complicado, porque às vezes eu não tenho esse tempo de formar Scooby, de separar Scooby. Eu respeito e admiro muito quem faz a venda, a comercialização, porque dá muito trabalho, gente. E quem doa também sabe como que é difícil, porque às vezes você combina com a pessoa não vai buscar, aí você tem todo o trabalho, separou, colocou num pote. Então, assim, valorizo total as pessoas que doam, que vendem, porque dá muito trabalho. Então, você adquirir a sua Scooby de uma pessoa que realmente tem todos os cuidados, que sabe a procedência da sua Scooby, não é preconceito não, tá? É porque aí você vai ter uma bebida que realmente vai te trazer benefícios e aroma, sabor, gás, né? Porque do que adianta você fazer uma bebida que, Nara, mas eu não tá ficando gostosa, tá ficando ruim. É porque muitas vezes a kombucha, né, a sua Scooby não tem os micro-organismos necessários para fazer uma bebida de qualidade. Como que você sabe isso? Comprando de quem realmente tem ali o histórico da sua bebida, da sua Scooby, tá? Existem várias pessoas aqui no Brasil que são pessoas de confiança, que você vai comprar uma Scooby que realmente sabe a origem, que tem os micro-organismos ali que vão fazer a sua bebida ser essa bebida magnífica que é o elixir da vida, que é a kombucha. Então, gente, é isso.
Eu acho que eu falei o básico, assim, que eu preciso falar. Agora eu vou responder umas perguntinhas. Deixa eu ver se vocês deixaram perguntas aqui pra mim. Deixa eu ver lá de cima. Quem tiver perguntas aí pode fazer, tá? A Ana tá falando que foi assim que ela errou. Que ela colocou muita Scooby, né, Ana? Vamos ver. Se vocês tiverem perguntas aqui, podem deixar aqui que eu respondo, tá? Quanto ao sabor, quais as melhores culturas? Então, eu vou falar assim, aqui eu mais me adaptei, mas assim, depende muito do paladar, da sua região. Tem Scooby que às vezes não se adapta à região nordeste ou a uma região muito fria. A que eu mais gostei foi a Wellness Drink, que hoje já até deixei aqui tem um Rios falando um pouquinho dela, da Wellness Drink, que ela é de origem alemã. Mas essa portuguesa que eu ganhei do Renato lá do OK Kombucha lá de Portugal, também é muito boa, muito suave. Mas eu gostei muito, eu tinha a americana, até pouco tempo eu tinha a americana, só que às vezes fica muito difícil de manter várias culturas, porque elas têm que ficar longe uma da outra, tem que trocar, se você estiver em casa, você tem que trocar em dias alternados, e eu acabei optando por ficar só com a alemã, e agora no começo do ano eu ganhei a portuguesa do Renato. Então, eu gosto muito, me adaptei, meu paladar, com a da Wellness Drink, que é alemã. Tá, mas eu gostava muito da americana também, que eu esqueci o nome dela, quem souber aí o nome da americana, eu esqueci o nome dela, mas a americana também é muito boa, tá? Aqui eu menos me adaptei foi a canadense, que eu achei que ela ficava mais com sabor avinagrado, mais rápido, tá? Mas isso vai muito do paladar, do lugar onde você mora, tá? Então é isso. É verdade que é preciso alterar sempre a receita do chá para evitar o vício da colônia? Nunca mudei. Eu sempre mantenho a mesma receita e nunca tive esse problema, tá? Eu não sei se isso tem finalidade científica, cunho científico, essa questão de alterar. A minha que eu produzo comercialmente, eu sempre mantenho a mesma receita há muito tempo, tá? Mais de 2 anos é a mesma receita. Desde que eu encontrei o padrão, eu mantive o padrão dela. Agora, as que eu tenho em casa são meio que minhas experiências, então eu tô sempre mudando mesmo. Às vezes eu uso 60, às vezes eu uso 70, às vezes eu uso 80, às vezes eu uso 5 gramas de chá, às vezes eu uso 7, às vezes eu uso 9, depende do chá. Então, assim, em casa realmente eu tenho essa variação. E eu acho que para quem produz em casa, é interessante você fazer vários testes com várias concentrações e anotar os resultados para você ver qual que é o que você se identifica mais, né? Porque às vezes para mim eu acho legal 60 gramas de açúcar, mas tem gente que prefere deixar com 80, porque às vezes deixa um tempo um pouco maior, né? E aí depende da colônia também, né? Tem colônias, por exemplo, alemã, ela demora bastante, ela é uma fermentação bem longa, eu deixo 12 dias, 13 dias, às vezes até no inverno, 15, 16 dias, tranquilamente ela não fica ácida, tá? Não fica ácida com sabor forte no paladar, tá? Então, por isso que eu falo que essa questão da colônia é uma questão individual, né? Aí, por exemplo, se você quer que a sua bebida ela tenha uma fermentação mais curta, você não pode optar pela alemã, pela Wellness Drink, porque ela tem uma fermentação mais longa. Você não consegue, às vezes, tirar ela com menos de 9 dias, porque ela vai estar doce, ela vai estar ainda, não vai ter fermentado. Então, para quem quer uma fermentação mais curta, vamos dizer, comercialmente, às vezes não quer uma colônia que vai demorar muito.
Por isso que eu não gosto de falar assim, qual é a melhor? A melhor pra mim, que eu gosto de uma fermentação mais longa, mesmo comercialmente, eu optei por usar a da Wellness Drink alemã, tá? Como identificar a origem da minha Scooby? Então, aí você teria que ver, eu não sei de quem você adquiriu, porque hoje as pessoas sabem. Hoje as pessoas já têm bem informado, mas, por exemplo, quando eu comecei a cultivar a kombucha, ninguém nem sabia a origem da Scooby que eu usava, né? Eu brinco que são as Scoobies vira-latas. Então, não tem como saber, dependendo de quem você recebeu, né? Agora, se você compra, aí você sabe, porque o fornecedor hoje, quem vende Scooby, já deixa bem determinado qual que é, de onde é, tá? A gente tem que tirar o starter do topo ou do fundo do vidro? Ótima pergunta, Heloíse. Então, isso vai depender de como que tá o equilíbrio da sua colônia. É uma das coisas que fazem com que pode formar muita levedura. É até um assunto para outra live falar sobre isso. Mas eu sempre digo que é legal, se você não tem problema nenhum, tirar o starter mais do meio, né? E às vezes um pouco do meio, um pouco mais de cima. E nunca pegar aquele fundo, aquele pozinho que fica, não sei se vocês já viram que fica um pozinho, aquele pozinho ali nunca, você sempre tem que descartar aquele pozinho ali, porque aquele pozinho ali pode ir desequilibrando a sua colônia, se você sempre usa só o final. Tem gente que às vezes pega e faz fermentação às vezes contínua, né? E aí sempre usa o starter do final, sempre usa o starter o final. E isso com o tempo vai causando vários desequilíbrios na colônia, tá? Então é isso, mas é tema para uma próxima live a gente falar disso. A Pura tá falando que ganhou, não comprou. Então, ainda mais se você quer comercializar, eu acho que é legal você ter uma colônia que você sabe a origem, sabe? Porque fazer uma análise, mensurar a quantidade de micro-organismo que tem ali e os tipos de micro-organismo é uma análise muito cara. Porque é uma análise que às vezes vai precisar de código genético, várias coisas, porque às vezes tem micro-organismo na kombucha que às vezes nem são identificados ainda, né? Então estão sempre descobrindo micro-organismos novos quando se faz pesquisa científica na kombucha, né? Então é muito difícil você mensurar, você pegar a sua colônia hoje e levar para o laboratório. O que você vai fazer, por exemplo, se você quiser saber se a sua colônia não tem micro-organismo patogênico, dá pra fazer, mas não ver quais tipos de micro-organismos, leveduras e que faz parte da Scooby é muito caro. Então eu te falaria para você adquirir uma colônia que você sabe a procedência, né? Que aí é melhor, de alguém que comprou direto do laboratório, ou até mesmo você comprar direto do laboratório. Não é fácil comprar direto da Alemanha, direto dos Estados Unidos, ainda mais em época de pandemia. Mas existem alguns meios que dá para comprar, tá? Isso, a Lab da kombucha tá aqui, ó. Pessoal, eles fazem análise, tá, da kombucha. Quem quiser depois chamar eles aí. Deixa eu ver. Então é isso, gente. Eu acho que respondi. Então, o ideal são 9 dias na F1. Evelyn, depende, tá? Depende, igual eu falei. 9 dias foi o que foi estudado em algum artigo, né? Em alguns artigos. Mas vai depender da sua colônia, quantidade de açúcar, temperatura. Eu gosto de tirar após o 9º dia, tá? Porque eu acho que o sabor tá legal, eu tenho essa segurança que tem mais ácidos, né? A partir dessas pesquisas que eu falei que já existe. Eu gosto de tirar a partir do 9º dia. Não, acho que nunca tirei antes do 7º dia, tá? Então, assim, vai depender muito da sua colônia. Já vamos supor, a canadense, ela fermentava mais rápido. Então, às vezes, com 8 dias, já estavam bem um vinagrão, um acético, sabe? Então, depende muito da colônia. E do local, de como você trata, tudo, né? Mas tirar com menos de 7 dias, você não vai ter benefícios ali na bebida.
Tenho 5 vidros na F1, eles têm que ficar separados? Evelyn, se for tudo da mesma... Ah, o West Labs, isso mesmo, Thiago. Se são 5 vidros da mesma colônia, você pode até deixar próximo. Eu sempre falo assim, se você puder ter uma um pouco mais distante, porque caso possa vir a ter uma contaminação, você não perder todos os vidros, né? Às vezes por ser alguma contaminação no ambiente, ou com formiga, se você cultiva em casa, né? Então, assim, não é legal deixar todos os vidros juntos por conta dessa questão. Se tiver alguma contaminação no ambiente, igual já aconteceu comigo, eu moro num prédio, mas um belo dia deu uma chuva muito forte, quebrou a telha, rachou o teto, e aí tudo que tava ali embaixo da rachadura eu perdi tudo. Então, assim, é isso que não pode deixar próximo, porque se acontecer alguma coisa, você perde tudo, né, gente? Então é isso. Tem mais dúvidas aí? Como faz para comprar? A Scooby, tem várias pessoas que vendem. Depois eu posso deixar aqui nos comentários da live, quando acabar, eu vou deixar gravada, tá? Aí eu posso deixar aqui o nome das pessoas que vendem. Para quem usa fermentador cônico na fermentação contínua, essa regra de starter no fundo também vale? Sim. Vale sim, viu? É Fábio? Fábio, vale sim. Os cônicos ainda é pior, porque as leveduras, elas ficam todas presas ali, ó, naquele cone. Aquela marca, acho que é Indopropil, é bem cônica. E ali fica parado bastante pozinho, tá? Que dá off flavor, igual o Thiago comentou aqui. Então, se você não fazer essa limpeza, se você usar aquele fundo como starter, você pode ter problemas depois nas suas fermentações posteriores, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Segunda-feira estamos aqui. Depois deixem aqui pra mim quais são os temas que vocês gostariam de ouvir eu falar, né? Quais são as dúvidas mais frequentes. Deixem nos comentários aqui dessa live depois, tá bom? Beijo, boa semana, tudo de bom pra vocês, boas fermentações, boa kombucha, tudo de bom pra vocês, tá bom? Beijão!